Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Boa noite! Seja muito bem-vindo aos Minutos de Esperança para a sua noite. Esse é o momento para desacelerar, aquietar o coração e entregar a Deus tudo aquilo que hoje exigiu mais força, mais coragem e mais fé do que você imaginava ter. Ao final do dia, quando o silêncio chega, é comum percebermos o tamanho dos desafios que enfrentamos. Há situações que parecem maiores do que nós, problemas que intimidam, medos que tentam nos paralisar e circunstâncias que nos fazem questionar se realmente conseguiremos avançar. É exatamente nesses momentos que a palavra de Deus nos lembra de onde vem a verdadeira força. Eu quero ler um verso que revela essa verdade de maneira muito clara. Ele está em 1 Samuel capítulo 17, verso 45. Aqui nós lemos: Davi respondeu ao filisteu: Você vem a mim com uma espada, uma lança e um dardo, mas eu vou enfrentá-lo em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, que você desafiou. Essa declaração nos ensina que a força verdadeira não está no que carregamos nas mãos, mas em quem governa o nosso coração. A história bíblica da batalha entre Davi e Golias nos mostra um cenário marcado pelo medo. Um exército inteiro estava paralisado diante de um desafio que parecia impossível de ser vencido. Todos viam o tamanho do problema, mas poucos conseguiam enxergar o tamanho de Deus. É nesse contexto que aprendemos uma grande lição para a nossa vida. Para Deus, não existem obstáculos insuperáveis. Aquilo que parece impossível aos nossos olhos nunca é grande demais para Deus. Quando confiamos apenas na nossa força, qualquer desafio nos assusta, mas quando confiamos em Deus, até os maiores obstáculos perdem o poder de nos paralisar. Essa história também nos ensina que Deus não exige de nós aquilo que não temos. Ele usa os recursos simples, as habilidades comuns e até aquilo que consideramos pequeno demais. Quando colocamos o que temos nas mãos de Deus, Ele transforma o pouco em suficiente e o comum em extraordinário. A vitória de Davi sobre Golias não veio do tamanho dos recursos, mas da disposição de Davi em confiar em Deus. Há ainda uma outra verdade que precisamos levar para o descanso desta noite. Em meio aos nossos desafios, que às vezes são enormes gigantes diante de nós, Deus nos pede para sermos corajosos. Porém, não é uma coragem arrogante, mas uma coragem que nasce da confiança. A coragem que não ignora o medo, mas escolhe não ser governado por ele. A coragem que sabe que mesmo em meio aos desafios, Deus permanece presente. Talvez hoje você esteja indo dormir pensando em batalhas que ainda não foram vencidas, gigantes que ainda continuam à sua frente, medos que insistem em voltar à sua mente, porém, a palavra de Deus, através da história de Davi e Golias, nos lembra que não estamos sozinhos. Quando Deus está conosco, não importa o tamanho do gigante, importa a certeza da sua presença. Talvez você ainda não veja a vitória, talvez o gigante continue diante de você, mas descanse com a certeza de que Deus continua sendo a sua força e a sua coragem. Nunca se esqueça, o mesmo vale que revela o gigante, também revela quem confia totalmente em Deus. Naquele vale, Davi descobriu que quem anda com Deus nunca anda sozinho. Se você crê nisso, eu convido você a fechar os olhos e a orar comigo. Querido Deus, querido Pai, obrigado porque o Senhor é o nosso Deus. Obrigado porque pela Tua força e pelo Teu poder não existem gigantes invencíveis. Obrigado porque com o pouco que temos, o Senhor é capaz de fazer grandes coisas. Então, Pai, ao final desse dia nós queremos entregar a nossa vida, as nossas batalhas nas Tuas mãos. O Senhor sabe o que vencemos e o que não vencemos hoje. O Senhor sabe o que temos para vencer amanhã.
O Senhor sabe quais são os grandes desafios e quais são os gigantes que estão diante de nós. Às vezes, são gigantes emocionais, gigantes financeiros, gigantes espirituais, gigantes relacionais. Então, Pai, pedimos-te que, pela Tua força e pelo Teu poder, possamos ser vitoriosos contra esses gigantes e que possamos viver a alegria e a certeza de que a batalha foi vencida não pelas nossas forças, mas pelo Teu poder e pela força que o Senhor coloca diante de nós. Então, Pai, que possamos ir para o descanso tranquilo, em paz, com a certeza de que o Senhor tomará nas Tuas mãos as nossas batalhas. Essa é a nossa oração e nós a fazemos no nome precioso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Que a paz de Deus acalme o seu coração, renove suas forças e guarde o seu descanso nessa noite. Não se esqueça, confie, Deus continua cuidando de você. Que Deus abençoe você e a sua família. Um forte abraço e até o nosso próximo Minutos de Esperança, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.